boa noite, amigos e amigas. Estamos aqui concentrando as atenções para atender a demanda material, para expandir, mas já nos conectando para a reflexão dessa noite. Deixa eu abrir aqui, que já vai nos auxiliar a visualizarmos um pouquinho mais. Acho que tá ok, né? Então, nessa noite, a proposta é refletirmos sobre viver com Jesus. Se nós estamos vivendo com Jesus, se nós gostaríamos de viver com Jesus, eu imagino que esse grupo que aqui se faz presente nessa noite, todos estão desejando viver com Jesus, senão não teriam saído dos seus lares nesse dia convidativo para ficarmos abrigados, acolhidos, enfrentado a temperatura que varia, a chuvinha, o trânsito. Então, eu estou deduzindo, amigos, os que estão aqui e alguém que esteja conectado conosco, que o nosso desejo é de viver com Jesus. E talvez a gente pense que isso não está para nosso alcance, que viver com Jesus é uma coisa para pessoas muito escolhidas, muito específicas, para quem não vive uma vida atribulada, para quem não precisa trabalhar, sair cedo, enfrentar desafios, para quem não briga, Talvez a gente ache que viver com Jesus está fora da nossa realidade. Então a gente vai começar com tem que ter paciência. Com uma emoçãozinha, com uma passagem que o Evangelho de Mateus, que nós vamos encontrar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus diz: "Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Então, talvez a gente já pense que talvez seja pra gente esse convite de irmos a Jesus e de encontrá-lo, porque ele disse que estava à disposição para nos dar descanso. Então, ao fim de um dia de trabalho, ao longo de uma semana, de um ano, seja lá quais desafios que nós estejamos enfrentando, esse desejo genuíno de ir a Jesus não só faz sentido, como é o que ele nos trouxe, para quem ele estava na terra e também cuidando da terra. E aí nós vamos trazer mais um trecho que é do comentário desse trecho evangélico, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, no item 7, onde nós vamos ter o advento do Espírito de verdade. E aí ele tem essa voz na primeira pessoa, Sou o grande médico das almas. Então quem é que está falando ao nosso coração, se não esse que disse que nós devíamos ir até ele para receber esse descanso, esse consolo, esse abrigo. E aí ele diz que é o grande médico das almas e que vem trazer-nos o remédio que nos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Acho que já começou a melhorar a nossa situação com Jesus, Se a gente achou que não era pra gente, agora a gente já está se sentindo predileto. Eu já estou me sentindo predileta. Não sei se vocês não se enquadram nos fracos, nos que estão em contato com os sofrimentos, com os desafios da vida, enfermos às vezes do corpo, às vezes da alma, às vezes da mente, às vezes do coração. E aí ele diz: "Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las." Então, Jesus diz que é para nós que ele veio. Olha que acho que valeu a pena sair de casa, a gente veio aqui descobrir que é favorito de Jesus, pelo menos pareceu na expressão de vocês que vocês se identificaram com essa fala do mestre. E ele diz mais, ele diz que ele veio sim para nos trazer consolo e que não existe consolo a não ser com ele. Que a gente pode procurar no mundo, mas que é em vão. E talvez essa seja uma grande busca que a gente tem empreendido na humanidade. A gente está buscando consolo onde existem ilusões. A gente tem que viver no mundo, não vamos nos entender mal, mas não é no mundo
que a gente vai encontrar esse sentimento verdadeiro, essa luz, esse entendimento que o Mestre, sim, que o seu Evangelho, que a sua doutrina de luz podem nos proporcionar. Então, a nossa proposta hoje é refletirmos sobre algumas pessoas, sobre algumas trajetórias que encontraram com Jesus enquanto ele esteve na Terra, para que a gente vá pensando se alguns desses casos podem fazer sentido com a nossa trajetória, com a nossa vida. Porque se nós queremos viver com Jesus, ele deixou algumas pistas dessa disposição dele com aquelas pessoas que ele conviveu, que eram bem humanos como nós. Ainda que em uma sociedade diferente, em um tempo diferente. Mas, quando a gente vai ler essas obras que tratam de Jesus, A Boa Nova, por Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, Amélia Rodrigues tem uma sequência bem grande das Primícias do Reino e vários, psicografada pelo Divaldo Franco. Quando a gente vai ler, a gente vai se identificando com esses personagens em torno de Jesus. E vai colocando um pouco de sentido, é como se a gente estivesse lá conversando com Jesus e conectando com a nossa vida. Então, para vivermos com Jesus, nós vamos iniciar com um momento muito significativo em que nós vamos ter alguém perguntando para Jesus, quase que uma pergunta, a gente diz uma pergunta capciosa, assim, uma pergunta dúbia, porque o povo que recebeu Jesus, o povo judeu, era um povo que já sabia que já era monoteísta, que já acreditava em um único Deus, e também era um povo que tinha uma lei já muito clara, de que o nosso maior mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque Deus é muito bom. Ele não ia esperar quando Jesus viesse à Terra para que a gente recebesse alguma instrução de para onde ir. Por isso todos nós trazemos a lei de Deus na nossa consciência e ao longo do tempo os povos foram conhecendo a mensagem divina de formas diferentes. Então a gente está falando com um pessoal, não sei se vocês vão se identificar, que já sabe o que tem que fazer, mas que está com o desafio de colocar na sua vida aquela prática de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim como nós, a gente sabe que esse é o caminho, né? E aí o que eles faziam? Talvez alguns de nós nos identificamos, eles se apegavam nos detalhes. Não, mas o próximo, será que o próximo é aqui da minha família? Ou será que o próximo da outra religião não vale? Se o próximo votar diferente de mim, não é próximo, né? Vocês não acham? A gente se apega, né? E eles estavam nesse momento. Então, esse estudioso dos judeus perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus devolveu a pergunta para ele, porque ele sabia. Disse, não, mas tu já não sabe? E aí ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele perguntou para Jesus, quem é meu próximo? É mais ou menos a gente dizendo assim, quem é que é para amar, Jesus? Quem eu posso não amar hoje? Quem eu posso ficar, né, com os meus desafios? E aí Jesus foi muito claro na resposta. Aí vocês vão dizer, como assim? Se ele trouxe uma historinha, né? Mas essa é a forma, a mãe diz, tu tem que dizer que tu é evangelizadora. Porque essa é a forma que a gente aprende, gente. Quando a gente ouve histórias, a gente vai conectar com a nossa vida. E por isso, mesmo para adultos, não só para as crianças, a gente conta histórias. E Jesus disse então que descia de Jerusalém a Jericó um homem que foi assaltado e apanhou e ficou muito machucado. Como vocês podem ver na imagem aqui, naquele momento completamente desamparado. E que passaram, vocês devem conhecer essa parábola como a parábola do bom samaritano. Porque Jesus não se atrapalha em nenhuma das suas palavras, das suas expressões. Diferente da gente, ou de mim, não vou me tomar por vocês, que falam muito e digo pouco, Jesus dizia muito em cada silêncio, né, amigos? Então Jesus disse que passou por esse rapaz 3 pessoas, e ele vai usar os contextos que tinham importância nessa história. Então, primeiro ele vai falar de um fariseu, e aí ele vai me apresentar aqueles que eram os mais importantes naquela sociedade. Então, a gente poderia dizer que passou por ali um político, que passou por ali uma pessoa muito rica, muito importante, um dono de questões, se a gente for analisar hoje em dia,
E Jesus não falou mal dos fariseus. Ele apenas disse que o fariseu não foi cuidar desse irmão que estava caído. Ele tinha muitas coisas para fazer, ele ficou com medo. Qual será a desculpa que ele tinha ou a razão que ele usou? Mas ele não parou. E aí Jesus vai dizer que parou um sacerdote. E aí, amigos, somos nós que estamos aqui no Centro Espírita, que podemos dizer que estamos com pressa para conectar os aparelhos. E por alguma razão, o sacerdote que tinha esse compromisso com a divindade não parou para ajudar. De novo, ele não estava falando mal, ele não disse que a gente não dá conta. Mas ele salientou que a gente às vezes pode se sentir muito conectado com Deus. Mas na hora que o irmão está necessitando, será que a gente para? E aí ele escolheu por isso a parábola do bom samaritano, o samaritano, que na época era aquele mais desacreditado. E aí cada um de nós pode pensar naquelas pessoas que a gente menos confia, na última pessoa que a gente colocaria a nossa vida nas mãos. Jesus escolheu para ser aquele que para e cuida das feridas. Ele pensou as feridas, essa é a expressão do Evangelho. E aí ele cuida da ferida, do caído, leva ele até uma estalagem, até um lugar onde ele vai passar a noite, deixa o dinheiro, diz, eu preciso ir, fica aqui com ele e na volta eu cuido e pago mais se for necessário, mais tempo. Agora é o que eu posso te deixar. Então ele fez todo o serviço, ele cuidou, ele amparou, ele cuidou daquela necessidade urgente e ele ainda levou até um lugar seguro. Então, o que a gente pode pensar? Que a gente quer viver com Jesus, mas a gente tem que lembrar que ele veio só para nos lembrar da mensagem maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente chegar em casa, assim, querendo uma desculpa, sabe quando a gente quer contar uma história, não quer que nos questione, né? Se a gente estiver vivendo com Jesus, a gente vai chegar em casa e ele vai ser o cara que, quando a gente perguntar quem é o nosso próximo, ou quando a gente quiser excluir algum próximo da nossa vida, Jesus não vai nos julgar, não vai nos atacar, mas ele não vai nos enganar ou nos omitir, ele não vai deixar de nos dizer, né, de nos lembrar, ainda que amorosamente, que nós somos irmãos. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para a Terra, que Deus é Pai. E se Deus é Pai e não Senhor, nós precisamos aprender ao longo da nossa vida a nos tratarmos como irmãos. E irmão é todos. É o irmão da família do lado, da família mais longe, da família do outro lado do oceano. E mais difícil ainda das que estão pertinho, né? Da família do nosso chefe, do nosso desafeto, quem seja, né? Então, vamos continuar essa caminhada com Jesus. E talvez aqui faça mais sentido para alguns de nós, talvez menos para outros. Vão ter alguns personagens, peço desculpa se estiver me repetindo, porque vocês devem conhecer alguns mais, outros menos. Mas só para a gente fazer uma análise essa noite dessas pessoas que viveram com Jesus. Então a gente tentar ver se faz sentido na nossa vida a gente poder viver com ele. Essa irmã, amigos, até essa imagem não está muito apropriada, mas eu achei que ela estava bonita, era uma mulher. Porque essa aqui, na verdade, é a samaritana do poço. Mas essa é uma irmã que foi buscar Jesus. O nome dela é Joana de Cusa. E esse espírito, depois a gente vai saber que passou por muitas trajetórias na sua caminhada e que atualmente a gente conhece como Joana de Ângeles, a mentora do médium Divaldo Pereira Franco. Esse trecho que nós vamos analisar aqui, amigos, é da obra do Humberto de Campos, Boa Nova, né, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, para a gente se situar, Joana de Cusa era esposa de Cusa, um grande romano, alguém que tinha um alto posto naquela sociedade que estava subjugando, né, naquele tempo, a Galileia. Então, Joana convivia com alguém que tinha princípios muito diferentes dos de Jesus. E Joana conheceu Jesus e se encantou pela sua mensagem. Imaginemos um coração que já estava pronto para ouvir o Mestre e que encontrou com ele e que a mensagem dele, assim, aquela terra que estava árida, sequinha, assim, que recebeu aquela mensagem e isso aí faz sentido.
sentido isso que tu está dizendo, mestre. Só que aí a Joana voltou para casa e lá não era aquilo que estava acontecendo. Aquela vivência, aquela organização financeira, política que Cusa vivenciava era tão distante do Evangelho de Jesus. Então Joana foi procurar Jesus. E aí eu me identifico, vamos ver se vocês vão se identificar. Ela foi procurar Jesus para dizer: olha só, Jesus, eu já aprendi e estou tentando seguir os teus ensinamentos, mas olha aqui o meu marido. A gente não faz isso às vezes, olha aqui, ó. Essa pessoa aqui não tá na linha. É quase como a gente diz assim, ó, olha ele aqui, ó, xinga ele aqui, né? Fulano tinha que estar aqui, porque essa mensagem aí eu já estou seguindo, mas eu não estou conseguindo viver em equilíbrio, em harmonia do meu lar. E a gente imagina que Jesus, inclusive Joana, queria largar tudo para seguir Jesus, porque existiam aqueles que seguiam Jesus para além dos 12 discípulos, né? Aqueles que já começavam a se regimentar para fazer aquela caravana. E aí, essa psicografia do nosso querido Chico Xavier, a gente vai ter essas palavras de Jesus para Joana. O Boa Nova é uma pérola, né, amigos? Vale sempre a leitura do capítulo todo de Joana de Cusa, mas a gente pensei um pouquinho para a gente refletir nessa noite. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quem que vai ter mais dificuldade nesse lar, Joana? Tu ou teu marido? Quem tem que compreender mais o outro? Tu que me conheceu ou ele que não me conhece, que não consegue seguir a minha lei? Porque a gente acha que o mundo tem que nos atender, porque a gente está se esforçando para seguir Jesus, né? Quando na verdade é o contrário, né, amigos? A gente já conheceu Jesus. E aí ele vai trazer a mensagem mais dolorosa. Vamos ver, para aqueles que têm se identificado, ele diz assim: volta para o lar e ama o teu companheiro, como um material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana estava assim: olha, meu companheiro não te segue, Jesus, posso largar para te seguir? E Jesus disse: não, é lá que tu tem que me seguir. E vale para o marido, vale para a família, vale para o contexto de trabalho, para os desafios que a gente esteja vivendo, né? Não é desculpa o entendimento do outro, porque o nosso compromisso com Jesus é de segui-lo com aqueles que não o seguem. Por que a gente vem para a Terra, amigos? Porque aqui é prova de fogo, né? Aqui a gente precisa relembrar e conviver entre irmãos. Então esse convite para Joana, para nessa noite em que a nossa ideia é viver com Jesus, parece meio incoerente, né? Mas viver com Jesus é viver no nosso desafio. É no nosso lar, em conflito, é no contexto que nós estejamos querendo uma desculpa para dizer: eu vou viver com Jesus, vou largar e vou me mudar para o centro espírita, né? O que quer que a gente queira fazer para atender as nossas demandas interiores. E aí então nós temos mais algumas personagens, e aí nós temos Maria e Marta, duas irmãs de Lázaro, que eram amigo de Jesus. Imaginemos, gente, o que era esse lar de Maria, Marta e Lázaro, porque Lázaro era amigo íntimo do mestre. Então Jesus ia para sua casa. Imagina na nossa casinha, a gente está lá e de repente assim, ó, Jesus vem para o almoço. Que emoção, né, amigos? E aí, elas eram muito diferentes uma da outra. Vamos ver com quem vocês vão se identificar. Eu sei com quem eu me identifico. A Maria é essa que está sentadinha aqui, ajoelhadinha nos pés de Jesus. E a Marta está cuidando das panelas. Porque com Jesus vinha muita gente. Então receber Jesus no seu lar é receber uma multidão. Na verdade, nesse momento ainda é um grupo de pessoas que queriam sentar, acolher. Então imaginemos receber de surpresa, assim, ou enfim, mais ou menos em cima da hora, essa notícia de que a gente vai ter que providenciar então acomodação, alimento para um grande grupo de pessoas. Marta, como muitos de nós, já começou a pensar: que louça que eu vou pegar, o que eu vou servir, o que eu vou descongelar. Vocês devem estar pensando, acho que não era o caso de descongelar, mas ela pensou nas
avisou antes que ia vir? Exato, ainda estava assim, né? E Maria pensou, Jesus está no meu lar. Eu vou ouvir de pertinho Jesus. E aí quando Jesus chegou, a Maria se colocou a ouvir, quietinha ali juntinho. Aí agora vamos ver se a gente vai se identificar com a Marta. Ela não só não parou para ouvir, porque ela tinha que dar conta do almoço, como ela ficou irritada com a irmã. Vocês também não ficariam? E aí, olha só o atrevimento, gente. Ela disse para Jesus, Jesus, tu não vai dizer para minha irmã que ela veio me ajudar? É mais ou menos a gente, né? Jesus, posso largar o meu marido, que nem a Joana de Cusa, né? Jesus, tu não vai mandar esse meu companheiro de trabalho cooperar? Ela teve então a ousadia de dizer para Jesus, Jesus, não te incomoda que a Maria não esteja me ajudando? Tu não vai dizer para ela vir me ajudar? E aí Jesus respondeu, como sempre, né? Ele vai dizer assim, Marta, tu te incomodas com muitas coisas e nem todas são importantes. E aí ele vai dizer, Maria escolheu a boa parte, que dela não será tirada. Essa é a mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. E aí, amigos, esse trecho da Maria e da Marta é muito legal, porque a gente vive isso na nossa vida, né? A gente está aqui, como é que conecta no Facebook? Não, mas espera aí, é vivendo com Jesus. Porque ao mesmo tempo, aquelas pessoas precisavam de alimento. Tá tudo bem, a gente não está crucificando ou, né, vilanizando a nossa querida Marta lá nas panelas. É preciso que se atenda ao mundo material. Mas Jesus diz assim, tu te preocupas com muitas coisas e nem todas são importantes. Maria escolheu a boa parte. Será que a gente está escolhendo a boa parte? Porque para Jesus nos visitar, a gente conversou no início que a gente gostaria de viver com Jesus. Viver com Jesus, é claro que a gente vai continuar saindo para trabalhar, ou trabalhando de casa, hoje em dia tem novos, né? Mas a gente vai continuar se envolvendo nas questões do mundo. Mas a gente também tem que escolher a boa parte. Porque não dá para viver com Jesus e não sentar de vez em quando, não se ajoelhar aos pés dele, só para ouvir. E quando que a gente escolhe a boa parte, né? A gente escolhe a boa parte quando a gente abre uma boa obra, quando a gente se conecta para aprender, se conecta para orar, quando a gente vem para o centro espírita, para as atividades da palestra doutrinária, ou para os grupos de estudo, ou para qualquer tarefa que nós estejamos vinculados. Então são momentos que equilibram a Maria e a Marta que vivem dentro de nós e que são amigas de Jesus e que recebem a visita deles sempre que quiserem, até porque a gente tem o Evangelho no lar, que é uma forma também de receber no nosso lar esse amigo querido. E aí o que importa? Que a gente faça uma grande organização, que a gente bote toalhas e louças e cristais, ou que a gente realmente se conecte com o Evangelho para que aquele momento seja significativo. Seguindo, aqui olha só, não deu errado não, porque é para estar escurinho mesmo assim. Por quê? Porque o próximo personagem era um cego, o cego de Betsaida. Esse irmão estava lá na vida dele, no desafio dele, né? A gente não pode, eu enxergo ainda que preciso do apoio aqui, não posso imaginar o que é viver no escuro num contexto em que as pessoas que viviam sem a visão estavam realmente condenadas à mendicância. Então esse irmão, ele tinha sua túnica para mendigar, não era qualquer um que podia mendigar naquele local, e ele estava lá quando ele soube que passava Jesus. E essa passagem é muito bonita porque ele faz um escândalo, ele não sabe onde está Jesus, mas ele quer ser visto por Jesus. E aí ele começa, ele fica muito feliz, até me deu calor aqui. Vai tirar a túnica também? Imagina, exatamente, imaginemos, né? Jesus está passando, a gente não está enxergando, mas a gente vai deixar passar esse partido. O povo até se irrita, manda ele ficar quieto, porque ele está lá fazendo um escândalo. Mas aí Jesus vai até ele. Ele tira a túnica exatamente porque naquele momento ele diz, eu não quero mais essa vida. Essa vida aqui era de antes de Jesus. E é difícil, né? Porque mesmo as nossas dores, elas nos dão um pouco de conforto, né, amigos? Seja a cegueira física, espiritual, as nossas doenças, elas nos fazem acostumado com elas. E aí, assim, fazer um escândalo para Jesus e tirar a túnica e dizer, não vou mais levar vantagem dessa dor. Eu estou pronto para abrir mão dela. E aí Jesus
pergunta que se a gente não conhecesse ele, a gente até ia achar, dormiu mal essa noite, né? Porque ele chega para um cego, que tira, né, a túnica, que não quer mais mendigar, e pergunta: o que tu quer que eu faça? Parece assim, tá brincando, né? Mas Jesus não falava nada à toa. Então, o que ele está perguntando para o cego? Tu já sabe o que tu quer? É isso que ele está perguntando para o cego. Porque às vezes a gente quer muito que nos resgatem, que nos auxiliem, a gente não sabe nem exatamente do que, nem como. Um orador conta uma história que eu gosto muito, que é o Rossandro Klinger, que eles estavam correndo atrás do ônibus. Sabe aquela situação meio humilhante, assim, que o ônibus tá indo, tu corre para tentar pegar e não pega? E aí o ônibus vai embora, tu tá assim cansadinho, assim, na parada, assim. Tava ele e um amigo, e aí quando aconteceu isso, o amigo disse: um dia eu vou ficar rico e vou comprar a empresa de ônibus. E aí ele olhou para assim: por que comprar empresa de ônibus? É a gente. A gente passa por um desafio e a gente às vezes nem sabe o que a gente quer. Às vezes a gente diz assim: não era para ser, né? Ou fecha uma porta, abre uma janela, assim, tem formas da gente dizer que a gente enxerga pouquinho, né, amigos? Então saber o que quer já é muito, né? Não, eu quero não passar mais por isso, eu quero uma condição melhor de trabalho, de deslocamento. Não precisa comprar empresa de ônibus, né, gente? Só caindo. Né? Nem vai trazer felicidade, né? Mas eu quero morar mais perto do trabalho, eu quero, né? Enfim. E aí então quando Jesus pergunta: o que tu quer que eu faça? É isso. Como é que a gente vai viver com Jesus se atrapalhando, assim, pedindo coisas que não vão trazer a nossa felicidade necessariamente? Então essa é uma demanda importante, que a gente pare para pensar assim: tá, eu quero Jesus aqui aliviando o meu fardo, mas o que eu quero dele mesmo? Parece pouco, mas às vezes a gente se surpreende com coisas que já nos fazem felizes, que a gente pensa: não, mas isso aqui tá bom, eu não vou pedir, não vou mexer aqui. Eu vou pedir, talvez, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de equilíbrio, enfim. Pra gente avançar, eu disse que eu não ia usar 40 minutos, mas agora já estamos... Mas foi 10 minutos depois. Tá, mas vou ainda, vocês vão me parando. Eu ainda quero... Aqui, amigos, temos um outro personagem. Alguns já devem estar reconhecendo aquele que subiu numa árvore. Por que subiu numa árvore? Porque era baixinho, que era o nosso querido Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Então esse sim era o político da época, assim, porque era aquele que o povo adorava receber, né? Um cobrador de impostos, alguém que só vinha pedir dinheiro, assim, né? E que ainda por cima a gente não sabe bem, enriqueceu, né? A gente já ficava com aquela nossa desconfiança. E Zaqueu, como o evangelho não se atrapalha, ele tinha uma baixa estatura, que a gente sabe que é uma representação para essa pequenez moral naquele momento. Mas Zaqueu já estava no momento em que ele sabia que ele era pequenininho para ver Jesus, mas ele queria ver Jesus. Talvez já nos ganhe aí, né? Às vezes a gente está acomodadinho aí, até dá para enxergar Jesus. Jesus vai passar, a gente está pertinho, não faz o esforço. Zaqueu disse: não, eu sou pequenininho, eu vou subir na árvore. E aí ele subiu na árvore. E Jesus, a gente sabe, identificou, pediu para ele descer e disse que ia jantar na casa dele aquela noite, que causou grande espanto das pessoas. Escolham a pessoa que vocês mais têm uma irritação, maiores desconfiança, e pensem, né? Jesus vai jantar na casa dessa pessoa. Opa. Tava demorando para fazer uma coisa errada. Voltou. Não vai se empolgar. Jesus vai jantar na casa dessa pessoa, e aí ele ficou tão feliz que ele disse que ele vai restituir qualquer coisa que ele tirou de alguém 4 vezes mais. E aí Jesus disse: não vem para os sãos, né? É pra gente que ele veio, né, gente? E aí essa mensagem que eu escolhi é uma música cantada por Tim e Vanessa, que não sei se vocês conhecem. O autor é Gladstone Large, mas é que é tão lindo, eu não vou cantar isso aqui, não se preocupem. Ele diz assim: sou pequeno e não posso ver, me elevarei do chão, meu espírito deseja retirar a escama-véu, assim como o cego de Betsaida, e contemplar-te a visão, enxergar Jesus. E aí depois ele diz assim: hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim os pequenos. Que forte, né, gente? Será que a gente já entendeu o que Jesus disse? Claro, também serve para as crianças.
Mas é para nós pequenininhos que ficamos magoados tão facilmente. É para a gente que perde a paciência, que se incomoda, que se dói do nosso jeitinho, mas que deseja ver Jesus, que sobe na árvore e aí recebe Ele no nosso lar. Essa é a nossa ideia nessa noite, viver com Jesus. E aí, amigos, a gente vai ter lá no Boa Nova também uma frase muito significativa. Ela é dita para o Bartolomeu, o apóstolo triste, que vai conversar com Jesus. Ele era bem chateadinho, assim, desanimado. E aí Jesus disse que boa nova, o evangelho significa boa nova, né, amigos? Como é que a gente vai contar boas novas tristes? Imagina eu vir aqui dizer assim para vocês: Jesus nos ama, Jesus está perto de nós. Vocês vão ficar preocupados comigo, né? Então é isso, Jesus vai conversar com ele. E aí ele diz assim: mas então é exigida de mim essa felicidade? E Jesus diz: a verdade não exige, transforma. Quando Jesus estiver realmente pertinho do nosso coração, todas essas coisas que a gente está ouvindo e pensando: não, mas eu ainda estou mais para Marta, não, mas eu não sei se eu ia parar para o caído. Esse desejo de viver com Jesus vai nos transformando pouco a pouco. Então tá tudo bem a gente realmente buscar essa presença nas nossas vidas e no nosso lar, porque é ela que vai nos libertar. E aí, esse é o trecho da obra, o nosso título de hoje, Vivendo com Jesus, é uma obra ditada por Amélia Rodrigues, psicografada pelo Divaldo Franco, e aí ela diz assim: por isso, a sua doutrina é a doutrina das boas novas de alegria, entoando canto de beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos do futuro. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo menos o direito de ser amados. E ele os amou como ninguém fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Então não tem desculpa, é para nós que Jesus veio. Qualquer contexto que a gente esteja se sentindo assim desmerecedor, não é para mim a mensagem do Evangelho, a gente vai pensar: não, mas ele veio para mim. E ele consegue me amar mesmo assim, naqueles dias que a gente não se ama, que a gente não dá conta. E aí, a nossa mentora espiritual diz mais. Ela diz que simples e nobre, ele caminha atônito entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Vou pedir que vocês me permitam a gente fazer uma analogia um pouco, de uma novela que as pessoas iam passando, uma multidão, e umas pessoas se iluminavam. Vocês lembram assim? Aqueles vultos, eu nem lembro direito o nome da novela, mas imaginemos que é isso, assim, a gente está passando na multidão e Jesus está ali, só esperando que a gente olhe para a gente perceber a presença dele. E aí, para isso ficar mais claro para a gente, eu vou colocar um vídeo bem rapidinho. Não sei se vocês já ouviram essa música, Jesus é Emmanuel. É uma música, amigos, de uma outra designação religiosa. São os irmãos evangélicos fizeram. É uma música inglesa, ele vai cantar lá Jesus, né? Mas a gente não precisa se preocupar com a letra. Mas o clipe está muito especial, acho que vocês vão gostar. Emmanuel significa Deus conosco, né? Então, esse é um vídeo da Igreja Batista. Ele está disponível nos canais, se a gente colocar Jesus Emmanuel. Mas é muito lindo, né, amigos? Porque ele nos ajuda a materializar essa imagem no nosso dia a dia, né? Nas coisas mais corriqueiras, porque não há nada que a gente não possa santificar com a presença de Jesus, né? As nossas corridas, as nossas dúvidas, nossos desafios da mais variada ordem, amigos.
E aí, não sei se eu não encerro aqui, mas eu perguntei pra minha mãe, que é trabalhadora aqui, se eu podia cantar. Ela disse, eu acho que pode. Mas eu vou convidar vocês para cantar comigo. Essa é uma música que é da Cacá Rezende, é uma cantora de Goiânia, do Goiás, e ela chama Cristo Estou Aqui. E aí vamos ver se vocês vão gostar. Eu vou cantar uma vez, se vocês gostarem, vocês vão cantar comigo. Daí pra gente se colocar nessa posição assim de quem busca Jesus, e se coloca mesmo para receber a sua presença. Então ela fala assim: naquela tarde azul eu pude te sentir, no Monte Galileu teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Vamos tentar comigo? Naquela tarde azul eu pude te sentir, no Monte Galileu teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Obrigada, gente, por estarmos convivendo com Jesus essa noite. Espero ter podido tocá-los de alguma forma com essas mensagens para que a gente possa levá-lo para o nosso lar, para a nossa semana, para a nossa vida.